Olá, estamos começando mais um informativo da ADAB, hoje com um convidado especial, Leandro Soriano, ele que é despachante aduaneiro, também membro da ADAB, e ele tem uma trajetória inspiradora, vai contar um pouco pra gente sobre o futuro da profissão do despachante aduaneiro e também, né, Leandro, a sua visão sobre o comércio exterior no Brasil. Muito obrigada, viu, pela sua presença. Exatamente, bom dia a todos, obrigado, Érica, é um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Para falar de um assunto que eu gosto muito, que é sobre a minha profissão de despachante aduaneiro. Bom, para a gente começar, então, hoje, como que você vê a importância do profissional despachante aduaneiro de uma maneira geral no Brasil? Olha, eu acho que o despachante aduaneiro, para início de tudo, ele é o elo entre o comércio exterior, entre a Receita Federal e o importador e exportador. É o profissional que ele realmente é capacitado para poder fazer essa interface entre o governo, né, e o setor privado, né? Então, eu entendo que o despachante aduaneiro, ele realmente é a pessoa certa no momento certo do comércio exterior. Sem ele, não existe comércio exterior, não existe desembaraço. A maioria do público que nos assiste ou é despachante aduaneiro ou ligado, né, ao comércio exterior, mas hoje, para quem quer se tornar um despachante aduaneiro, quais são as áreas de atuação que são possíveis hoje no Brasil e como que esse profissional pode dar o primeiro passo? Primeiramente assim, né, para hoje o despachante aduaneiro, muitos confundem o despachante aduaneiro como um funcionário público. Uhum. Ele não é funcionário público, ele é um agente público, né? Isso por quê? Isso porque ele é nomeado, né, pelo Ministério da Economia como um agente intermediador de comércio exterior. Para ser despachante aduaneiro hoje, você precisa atender a uma legislação específica do regulamento aduaneiro, né, onde ali são pedidas algumas certidões negativas, né, algumas informações pessoais, onde é feita uma investigação sobre você, né, porque o despachante aduaneiro vai trabalhar na aduana e tudo mais, né? Ter o segundo grau completo e, recentemente, a Receita Federal atribuiu uma prova, como se fosse um concurso público para poder selecionar e ver se esse profissional tem a capacidade ou não de agir e ser um despachante aduaneiro. Hoje, atualmente, a profissão ela ainda não é regulamentada, né, Leandro? Infelizmente, ela não é regulamentada, nós ainda não temos uma constituição, por exemplo, que fale do despachante aduaneiro, apesar da profissão existir desde o século XIX, né, é uma das principais e mais antigas profissões do Brasil, né, datada lá de 1800 e alguma coisa. Você vê a importância do despachante aduaneiro, né? Uhum. Mas mesmo assim, infelizmente, hoje a nossa profissão ainda não é. Estamos lutando, juntamente com a ADAB, né, para poder concretizar esse sonho da nossa profissão, ter esse reconhecimento que tanto merece. E como toda profissão, que a gente sabe, né? Claro que existem desafios aí no nosso dia a dia. Quais são hoje os desafios que, na sua visão, o profissional ele enfrenta de uma maneira geral no comércio exterior? O despachante aduaneiro, durante o longo dos anos, ele foi tendo que se capacitar, né? Então, nós falamos de 1997 para trás, onde todo despacho aduaneiro ele era elaborado por máquina de datilografia, uhum, né? Então, existiam aqueles escritórios cheios de pessoas, né? O tempo todo datilografando. Enfim, talvez você não tenha passado por isso, Érica, né? Mas eu passei, né? Certo. E de 97, a partir de 97, foi instituído o Siscomex. Ali foi o grande desafio do despachante aduaneiro. Por quê? Porque envolveu informática. Muitas pessoas não estavam acostumadas, não tinham familiarização com a informática, né? E o despacho passou a ser de forma eletrônica. Então, acho que o grande desafio do despachante aduaneiro é estar acompanhando a modernidade. Hoje, praticamente 100% dos processos de despacho aduaneiro são feitos dentro de sistema, raramente alguma coisa ainda é feito de forma de papel, né? E uma inteligência artificial também, né? Isso tirou um pouco da parte burocrática e operacional do despachante. Então, o despachante hoje ele está trabalhando e atuando mais como um consultor realmente, né, aduaneiro, do que uma pessoa que exercia aquele papel de ir na alfândega, falar com o fiscal, né? Hoje é tudo via sistema. Então, acho que o grande desafio é se profissionalizar
e acompanhar a modernidade. É isso que eu ia te falar. Hoje, na sua visão, a principal dor do despachante aduaneiro é essa questão da modernização de uma maneira geral da profissão e Sim. também, às vezes, acaba faltando, né, a capacitação. Inclusive, a ADAB tem trazido mais isso, né, informação pro profissional que é associado, que nos acompanha. A ADAB, ela nasceu disso, né, de uma necessidade, né, de abraçar o despachante aduaneiro, principalmente na parte de capacitação, né. Então, hoje nós temos dentro da associação, né, que eu não posso esquecer de tocar no nome aqui do meu presidente, que é o Walter, né, pessoa que idealizou o movimento, né, que foi atrás e fez acontecer. Então, a ADAB ela veio para suprir essa necessidade do despachante, não com cursos online, né, capacitação, a inserção do despachante. Nós conseguimos trazer para dentro do cenário do comércio exterior, principalmente dos colegas despachantes aduaneiros, uma integração maior entre né, nós temos 10 regiões fiscais, né? Então, é muito difícil atender, por exemplo, quem está em São Paulo hoje, atender um estado fora de São Paulo. Então, hoje, a ADAB ela conseguiu também fazer essa aproximação dos colegas, onde um consegue usar o outro e tudo mais. Então, eu acho que a associação ela veio justamente para poder unir o despachante e suprir as necessidades que, infelizmente, né, nós não tínhamos de outras entidades de classe, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre você então, Leandro. Quem é o Leandro? Como que você começou na carreira de despachante aduaneiro? O que te motivou, né? Hoje, quais são os seus principais desafios? Bom, eu sou o Leandro, eu sou despachante aduaneiro, sou empresário, né? Eu tenho uma empresa em Campinas, né? Mas atuo muito aqui em Leme também. Depois eu te explico melhor. Do setor de frete internacional e desembaraço aduaneiro. Eu entrei nessa área e me apaixonei em 1993, então tem 32 anos que eu estou na área, né? Entrei por acaso, né? Eu fazia Senai, né? E minha mãe, ela trabalhava numa empresa de comércio exterior, mas como faxineira, e um belo dia lá precisavam de um menino lá, um office boy, e ela lembrou, tem um menino lá, tal. E eu fui, né? Brevemente me apaixonei, comecei a estudar, me interessar, né? Me formei em comércio exterior, né? Depois eu fiz uma pós-graduação em logística internacional, fui gerente, enfim, minha profissão foi escalando, né? E hoje eu sou empresário, tenho minha própria empresa, né, em Campinas. Muitos despachantes acabam começando como auxiliares, né? E hoje tem as suas próprias empresas, tem que cuidar de toda a parte de administração. E aí que vem o apoio também, né? Da ADAB como instituição. Sim. A ADAB nasceu de um sonho do Walter, como eu te disse, né? Nós, despachantes, sempre nos sentimos meio que abandonados, principalmente não só a parte de atualizações, né? De curso e tudo mais, mas a ADAB ela trouxe um fôlego a mais, né, para nós, despachantes, né? Então, tanto na assessoria jurídica, onde nós não tínhamos uma assessoria jurídica, a ADAB trouxe isso. Um convênio médico, por exemplo, que é uma coisa simples, mas que é caro hoje em dia, né, Érica? Sim. Então, a ADAB hoje, ela tem um plano de medicina, né, de telemedicina, onde não é repassado para os associados esse custo. Então, além de tudo, a associação ela não tem fins lucrativos nenhum. Por exemplo, eu estou, né, como diretor financeiro da ADAB há 8 anos. Eu dedico o meu tempo, junto com os meus colegas, né, que fazem parte da diretoria e presidência, nós dedicamos nosso tempo a poder ajudar e a fomentar o nosso querido despachante aduaneiro, né? Então, assim, é um trabalho difícil, árduo, mas que é muito prazeroso. Leandro, e nesses 32 anos de carreira, você já deve ter passado por muita coisa, né? Nossa, teve alguma situação de desembaraço que marcou sua carreira, ou um fato curioso que você queira compartilhar com a gente, algum desafio? Olha, assim, existem situações, né? Mas não inusitados, né? Inusitado talvez, assim, uma situação talvez mais cômica que é comum hoje em dia, né? Importações, né, do segmento de sex shop, por exemplo. Então, quando é um canal vermelho lá, e uma carga de sex shop lá, é alegria e risada o dia todo garantido, né? Mas assim, a gente passa por situações, né, que muitas pessoas não imaginam, né? Que o profissional despachante aduaneiro participa. Por exemplo, poxa, uma importação de um órgão para transplante, né? Passa por um despachante aduaneiro, né?
uma pessoa que veio a falecer lá fora e precisa trazer o corpo para cá, né? Desembaraço de urna funerária, o despachante faz, né? Agora vai ter a Fórmula 1, é assim uma coisa surreal a logística que é feita, e o despachante aduaneiro também, animais vivos. Então são situações do dia a dia, né, que não existe monotonia no dia a dia, né? Todo dia é diferente. Sem contar a legislação também, que a gente tem que estar antenado o tempo todo com a legislação, a gente dorme com a legislação, acorda com outra, né? Então tem que estar muito antenado. Então, eu acho que é bem diversificado, é uma área muito gostosa de trabalhar, todo dia é um dia diferente do outro, e assim é a nossa profissão, né? Leandro, e você hoje, então, é um dos membros, inclusive, da ADAB, tem feito um trabalho importante junto à associação. Como que você vê a diferença hoje da ADAB e outras instituições de apoio ao despachante, por exemplo? Tá, a ADAB ela não é um sindicato, né? Ela é uma associação, né? Apesar que ela é uma entidade de classe que representa os seus associados. Certo. Eu acho que parte do princípio, o principal princípio, Érica, é a questão de não ter fins lucrativos. Então, assim, não é uma entidade que visa nenhum tipo de lucro, de forma alguma. Tudo que entra dentro da ADAB é repassado para o associado, né? Obviamente, nós temos os nossos custos mensais, então, né, existe uma parte que é dedicada a isso, né? Mas é fazer o diferente, o que ninguém nunca fez. Como eu te disse anteriormente, um plano de saúde, é uma coisa tão simples, por exemplo, uma emissão de certificado digital. Hoje a ADAB ela proporciona a emissão de certificado digital no dia para o despachante, a um custo de R$25, né? Então, assim, são situações que a gente vai trazendo, né, de conforto para o despachante, né? Então, uma assessoria jurídica, né? Essa correlação, essa rede de contato entre os despachantes, entre as 10 unidades federais do Brasil, né, que não tinha, ninguém nunca pensou nisso. Então, assim, eu acho que a ADAB ela é diferente por isso, por fazer diferente e sempre estar pensando no profissional despachante e não na entidade. E a gente vê que são profissionais bem unidos, né? Na ADAB a gente tem, por exemplo, os grupos também no WhatsApp que são feitos para tirar dúvidas, né? O nosso site também que sempre traz algum conteúdo informativo do que está acontecendo realmente na profissão, no dia a dia, né? Quais as ações que você vê que hoje têm sido feitas para fortalecer? E um exemplo disso também é a questão da luta pela questão da regulamentação da profissão, né, Leandro? Sim. Eu acho assim, esses grupos de WhatsApp que foi desenvolvido pela ADAB, né, eles são muito importantes porque eles não tratam somente do dia a dia, mas de cursos, palestras, discussões, né, legislação, que é uma coisa que não chega, né, então é uma legislação muito complexa, então você tem dentro dos grupos lá a parte jurídica que traduz e esmiuça o negócio para que chegue para você de uma forma não muito técnica, mas que o despachante consiga entender. Então, assim, são coisas, Érica, que a gente não tinha, né? E que realmente a ADAB ela faz essa diferença, né? No dia a dia do despachante, né? E realmente o despachante aduaneiro ele é muito unido, sim, né? Ele é muito unido, né? Está sempre um ajudando o outro, ali tirando uma dúvida ou outra, né? Então, eu acho que é isso. Outra pauta interessante que eu gostaria de trazer hoje no podcast é a questão da modernização da profissão. A gente já falou um pouquinho sobre esse assunto aqui, né? Hoje a IA, ela está dominando muito, né? Não só no comércio exterior, mas também em outras áreas. Você, Leandro, como que você se adaptou a essa modernização? Qual que é a dica que você poderia dar para quem está nos assistindo? Olha, eu acho que o despachante, ele não faz só despacho hoje, ele age como realmente uma parte comercial até do importador-exportador. Então, assim, que eu aconselho, sempre estar estudando, né? Eu acho que é muito importante, né? O conhecimento, falar outras línguas, né? Uma coisa que a gente também bate muito em cima. Por quê? Porque o despachante aduaneiro, ele só agia até então na parte da alfândega, fazendo o próprio desembaraço. Mas hoje o despachante, ele tem outras opções de trabalho. Ele pode, por exemplo, ser um cara que intermedia sourcing, uma compra, um fornecedor lá fora, né, para um possível comprador aqui. Então, assim, eu entendo que os desafios são esses, né, tentar se encaixar na modernização e não ficar para trás. Quem ficar para trás realmente não vai colher frutos, né? O comércio exterior ele é muito amplo, né, Érica? Então, você tem muitos segmentos, muitas áreas para atuar,
né? Então, isso depende de cada um, né? A associação está aí para ajudar, né? E aí a gente dá a vara, mas pescar realmente aí cada um tem que fazer a sua parte, né? Leandro, falando um pouquinho sobre a prática, né, no dia a dia, essa questão da transição do Siscomex para do INPE, o que muda na prática? Primeiramente, acho que é interessante falar sobre o Portal Único. O Portal Único ele chegou recentemente, né, há cerca de 5 anos mais ou menos, onde foi instituído que todos os órgãos anuentes, inclusive a Receita Federal, ficassem dentro de uma única plataforma. Então era descentralizado. Isso dificultava muito o nosso dia a dia, né? E a do INPE, ela veio para poder facilitar o comércio exterior, falando na parte da importação, né? Tanto para a Receita Federal quanto para o importador, né? E garantir a qualidade das informações. Quando eu falo qualidade das informações, estou falando de catálogo de produto, que é um lugar onde todos os importadores eles têm que colocar os seus produtos descritos com características para que a Receita Federal tenha o conhecimento. Legal. Então, isso dificulta muito, aliás, para fazer o controle, né? A Receita Federal usa para fazer o controle, para que aqueles que tenham má intenção de classificar errado, né? De usar uma alíquota menor para poder ter benefícios, né? Isso não vai ser mais possível com a do INPE, né? Então, a do INPE veio para isso, para facilitar, né, o comércio exterior e também uma questão de segurança da própria Receita Federal. Outra questão também que muito tem se falado é a questão da certificação OEA. Sim. O que seria essa certificação e a importância dela no dia a dia? O OEA ele significa Operador Econômico Autorizado, né? É uma certificação internacional, ao qual o Brasil é signatário, ele faz parte dessa associação, vamos dizer assim, e também é um dos últimos países, inclusive, a aderir. Nós estamos muito atrasados com o OEA. Como nós temos a ISO 9000, né, que é um programa que visa a qualidade de produtos, por exemplo, a OEA, ela visa a segurança da carga e da operação logística. Então, de toda a cadeia logística. O que eu quero dizer com isso, né? Quem é certificado OEA hoje, né? Lógico, é uma tramitação difícil, a Receita Federal realmente faz um pente fino. A minha empresa, inclusive, está passando por essa certificação, mas você vai colher benefícios, porque a Receita vai entender que você é um operador ali que garante a segurança da carga, né? Legal. Então, você garante que foi checado o container lá fora, que não entrou armas, que não entrou droga, que o produto químico realmente está declarado corretamente, evitando todo esse problema que nós temos hoje nas alfândegas, né? Que é descaminho, importação de armas, importação de droga. Então, o operador econômico, OEA, a empresa que é certificada OEA, ela garante isso para a Receita e traz mais tranquilidade. Ao passo que a Receita Federal tira os olhos, né? Lógico que nem sempre, mas entre aspas, ela tira os olhos ali de quem é OEA e vai fiscalizar realmente quem deve ser fiscalizado. Né? Então, é isso. Perfeito. Leandro, uma curiosidade agora, além do seu trabalho técnico, né, como despachante aduaneiro, você também tem feito um trabalho importante de prospecção de importadores e exportadores aqui na região de Leme, interior de São Paulo, né? Como Sim. que você vê a perspectiva do crescimento aqui na nossa cidade, na nossa região? Bacana. Eu sou natural de Campinas, minha empresa é em Campinas e eu moro em Hortolândia. Né? E moro em Leme, como eu te disse. Moro né? em 3 lugares. Moro em 3 lugares. Então, durante a semana, eu divido minha semana entre Campinas, né? Entre Hortolândia, na verdade, e Leme. Eu passo normalmente de quinta até domingo aqui em Leme. Adoro essa cidade, sou apaixonado por essa cidade. Assim, eu tenho importantes clientes aqui em Leme, né? Principalmente da área de irrigação e do agro, que estão comigo há mais de 20 anos. E ao longo dos anos 2000 para cá, eu tenho visto o crescimento da região e principalmente antenado ao crescimento de Leme, né? Hoje, por exemplo, nós temos uma área industrial aqui próximo em Anguera, né? Que está sendo aumentada, né? Está sendo expandida, ao qual eu não tenho dúvidas que certamente em breve vão dobrar ou triplicar a quantidade de empresas e serviços aqui nessa cidade. Assim, obviamente, né, que me interessa muito, né, é um setor principalmente do agro e da irrigação, a indústria também, mas eu me especializei também nisso, né, é
é da minha vontade de desenvolver negócios aqui dentro da cidade, né? Porque eu vejo realmente um futuro próspero para a Leme. E de uma maneira geral, o comércio exterior, ele tem dado bons frutos, assim. Qual que você acha que é a perspectiva para os próximos anos? Olha, o comércio exterior, na verdade, ele tem aumentado gradativamente, né? Nós, infelizmente, passamos aí por algumas situações, né, econômicas externas, principalmente, que acabam atrapalhando, obviamente, o comércio exterior, como nós estamos passando agora com o tarifaço, né? Mas é uma questão política, né? Mas que, infelizmente, o governo ainda não resolveu e isso tem impactado, né? A torcida que realmente o governo brasileiro sente, negocie, né? Porque tem impactado muito, principalmente na parte de agronegócio, né? Mas, enfim, o comércio exterior, ele tem crescido, é o futuro. Eu até costumo dizer, quem não faz importação hoje, ou quem não faz exportação, vai ficar para trás. Então, é comum eu fazer visitas, por exemplo, aqui em Leme, em pequenos e médios importadores, eu não tenho intenção de importar, tal, tenho um pouco de receio, a empresa é familiar, tudo. E aí eu começo a falar, olha, mas vamos fazer um custeio, né? Vamos pedir uma proforma lá fora, deixa eu te mostrar que realmente vale a pena, né? E eu tenho cases de sucesso aqui na cidade, né? Que deu certo, tanto na importação e na exportação, e a gente está voando. Então, eu imagino que o comércio exterior, ele não para, a tendência é só crescer, né? E torcer para que, né, a economia nos ajude. Uma curiosidade, tem algum case de sucesso que te surpreendeu? Que você pode citar para a gente, não precisa citar a empresa, mas que você nem você esperava que ia dar tão certo? Olha, existem benefícios fiscais, né, no comércio exterior que muito importador e exportador desconhece, né? Por quê? Porque o negócio do importador é comprar bem e do exportador é vender bem. E do despachante aduaneiro, né, ou quem faz assessoria em comércio exterior, fazer a parte burocrática do negócio e dar a assessoria, que é o que eu faço. Assim, eu tenho uma empresa, cliente nosso na região de Jundiaí, que exporta espumante, né? E ela importava a rolha, né, aqui de uma região aqui próxima a Campinas, né? E essa rolha, ela impactava totalmente no valor do preço do produto. Você imagina uma rolha impactar num processo, num produto final. E sim, impacta. Então, nós tivemos esse case, né? Nós fizemos a importação das rolhas, né, com o objetivo de fazer exportação. Esse era o compromisso com o governo, né? Então, suspenderam todos os impostos. Ao final, né, fizemos a exportação, comprovamos, sentamos com esse cliente e aí veio o saving, né? Então, assim, 40% a mais lucratividade no processo, importando a rolha, né, sem nenhum tipo de tributação. Então, você vê, né? E um outro case também de sucesso foi com uma empresa daqui da região, do agro, né? Que nós fazemos exportação de frutas, né? Nós fizemos importação também das embalagens de papelão, né? Ele comprava no mercado nacional, né? Essas embalagens chegaram desoneradas de impostos, inclusive do ICMS, né? Fizemos o mesmo processo, né, de industrialização, porque colocamos a fruta na caixa importada, exportamos e quando sentamos também, né, aí foi aquela alegria, né, sorriso no rosto, porque a economia foi muito grande, né, e assim nós tocamos. E aí entra realmente a questão do despachante aduaneiro como assessor, né, para esses importadores e exportadores. Perfeito, Leandro. Parabéns, então, pelo seu trabalho. E eu queria te agradecer também pela sua presença aqui. Qual que é o conselho que você deixa aí para o profissional que está nos assistindo? Bom, eu que agradeço, primeiramente, né, a oportunidade de estar aqui, né? E o conselho que eu deixo sempre é não ter medo do futuro, né? Encarar de frente, mas fazer a nossa parte. Então, vamos estudar, vamos procurar nos capacitar, né? Porque o futuro está aí, é inevitável, né? E só tem medo quem é preguiçoso e não gosta de trabalhar. Não é o nosso caso, então vamos em frente, né? É isso aí, vocês viram o recado aí do Leandro. Leandro, então eu te agradeço novamente pela sua participação. Espero que você volte mais vezes para trazer a sua visão estratégica sobre o mercado de comércio exterior. E esse foi mais um informativo da DAB. Muito obrigada pela sua companhia e nós nos vemos na próxima edição. Até lá!